A tributação é o tema do Saber Direito desta semana. Você vai conhecer mais sobre os princípios e o poder de tributar do Estado. As aulas são com o professor Gabriel Otávio. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saber Direito, esse programa da TV Justiça, que tem por objetivo passar conhecimento a você que está aí da sua casa, você que está aí no seu trabalho, nos assistindo. Eu espero que você possa estar confiante no nosso curso de Direito Tributário. Eu sou o professor, doutor, advogado Gabriel Otávio, atuo na área tributária e, como é de se esperar, vim aqui falar sobre o direito tributário. Eu disse na aula anterior, já dei uma apresentada, já dei uma entrada no curso, falando que essas próximas aulas, que serão 5, né, estamos na segunda, são aulas que irão tratar da parte inicial do direito tributário. Aquela parte que você fala bem assim, eu quero aprender sobre direito tributário, você está no lugar certo. Se você não viu a primeira aula, eu peço que você vá lá na primeira aula, caso você esteja na internet, aí, nos assistindo também pela internet. Peço que você possa ver a primeira aula. Caso você esteja na TV e queira continuar nos acompanhando, tudo bem. Mas depois que você possa ir lá na internet, pesquisar sobre esse curso Saber Direito e assistir a primeira aula, que foi muito proveitosa. E eu espero que você possa aproveitar realmente ao máximo esse curso. Na primeira aula, eu falei que essa parte do curso, né, essa parte introdutória, essa parte inicial, é para você que quer aprender sobre direito tributário, né? E é para você, às vezes, parar um pouco do seu receio sobre o direito tributário. Às vezes a gente tem um pouco de receio sobre o direito tributário, é uma matéria difícil, é uma matéria complicada, não, tem cálculo, não tem, enfim. Eu disse na primeira aula sobre isso e falei, cara, fica tranquilo, aprenda, assista essas aulas introdutórias. Se você gostar, se você entender, se você gostar, sentir mais interesse, você vai se aprofundar ainda mais no assunto. Mas essas aulas vão tratar da parte inicial do direito tributário. É aquela parte que nós vamos tratar de princípios. Nós falamos na última aula sobre o estado de sua atividade financeira. Eu prometi na última aula para você, eu fiz uma pergunta bem assim. Se você quer aprender por que nós pagamos tributos, por que o Estado é aquela pessoa que nos cobra esses tributos, essas perguntas foram esclarecidas na última aula. Essas perguntas foram tratadas na última aula e encerramos com um quiz. Um quiz que, com certeza, se você prestou atenção na aula, você teve muita tranquilidade de resolver esse quiz. E é tudo que eu desejo também nessa segunda aula. Será uma aula muito tranquila, será uma aula muito objetiva, uma aula que eu espero que você possa prestar atenção. E ao final nós teremos um quiz também. E se você prestar atenção nessa aula, pode ter certeza que você vai tirar de letra o quiz. Será algo muito simples para você que prestar atenção. Na primeira aula, então, para fazermos uma revisão daquilo que a gente tratou, daquilo que a gente foi abordando durante a nossa primeira aula, nós abordamos 4 tópicos na primeira aula. Nós falamos sobre o Estado e sua atividade financeira, depois falamos sobre o poder de tributar, depois falamos sobre poder e competência, e encerramos a nossa aula falando de duas técnicas, 2 termos, que seria atribuição de competência e distribuição de receita. Então foi uma aula muito tranquila, né, como eu disse. E antes de iniciar a aula eu falei o que era receita. Eu tratei desse termo receita na primeira aula, antes de começar propriamente no conteúdo, justamente para tornar a nossa aula mais funcional. Eu disse que receita são os recursos arrecadados pelo Estado para poder cumprir com suas despesas, para pagar a sua despesa, né? Diz que essa receita ela poderia ser originária ou derivada. Ou seja, receita originária, aquela que o Estado consegue através do seu patrimônio, e derivada, que o Estado consegue, aquela receita que o Estado consegue através do patrimônio da sociedade. E aí que entra o direito tributário, né? Que são através de tributos. Depois eu adentrei a aula, falei sobre o primeiro tópico. O primeiro tópico foi sobre o Estado e sua atividade financeira. Eu disse que o Estado, que nossa sociedade, ela precisa de um ente com força superior, com uma força superior para poder organizar aquela sociedade, para poder dar regras. Eu disse que o professor Gabriel aqui, o doutor Gabriel, não pode ser o responsável
pela tributação. Eu não posso ser o responsável por dar regras, por dar direito a vocês. Quem é essa pessoa? É o Estado. Então, o Estado é um ente superior, um ente personalizado, é uma pessoa jurídica de direito público. E esse Estado é o responsável por tributar. E por que ele tributa? Porque ele exerce atividade financeira. Atividade financeira é poder obter, gerir, lembra desse movimento, se você estiver conseguindo me ver aí, é obter, gerir e aplicar recursos para as suas finalidades. O Estado tem finalidades. Eu disse que o Estado, conforme a Constituição, ele tem objetivos. O artigo 3º da Constituição diz que a República Federativa do Brasil tem os objetivos e eu falei sobre os objetivos do Brasil, do Estado, o Brasil, e esses objetivos devem ser cumpridos e para isso precisa de dinheiro, de recurso, e esses recursos são a receita. Então falei que para isso deve haver uma atividade financeira, e a atividade financeira é o quê? Obter, gerir e aplicar esses recursos. Falei também que a atividade econômica ela é reservada, em regra, para o setor privado, né? E para que o Estado exerça sua atividade financeira sem exercer a atividade econômica, ele precisa de um instrumento para poder obter recurso. E esse instrumento é a tributação. Então, tratamos a partir daí do primeiro tópico da aula, que foi sobre o Estado e sua atividade financeira. A partir daí, partimos para um segundo ponto. Falei sobre o poder de tributar. Quem tem o poder de tributar é o Estado, pessoa jurídica de direito público, dotada de poder legislativo. Eu falei isso porque é o que a Constituição diz. Esse poder de tributar, o Estado, por ser soberano, superior, a vontade soberana é uma vontade superior à dos indivíduos. Por ser soberana, não tem vontade superior à vontade soberana. O poder soberano, ser soberano, é ser o superior, o acima de tudo, de todos. Então, eu disse que, por ter essa soberania, o Estado ele pode tributar. E que essa relação de tributar, do Estado tributar e nós pagarmos os tributos, é uma relação jurídica, não é uma relação de poder, porque o Estado impõe, é uma relação jurídica, de liberdade, de troca. E por que ela é uma relação jurídica, professor? Já que é soberana, porque é uma liberdade. Nós, indivíduos, aceitamos que o Estado nos tribute porque nós consentimos com isso. Nós aceitamos isso através de quem? Dos nossos representantes. Então, nós aceitamos que o Estado possa nos tributar. Também falei, em um terceiro momento, sobre o Estado ter esse poder de tributar e para que possa nos tributar, quem tem competência, quem tem capacidade de nos tributar, são pessoas jurídicas de direito público dotadas de poder legislativo, né? Falei que competência é delimitar o poder, a competência serve para delimitar esse poder de tributar, e foi isso que a gente tratou também no último tópico, sobre atribuição de competência e sobre distribuição de receita. Eu disse que atribuição de competência pode ser também partilhar a competência, repartir essa competência, ou seja, pegar o poder de tributar e fatiar ele. Eu dei exemplo como se fosse uma fatia de bolo, né? Em que a gente pega, olha, você pode tributar aqui, você pode tributar ali, você tem capacidade para tributar sobre isso, mas tratamos na nossa aula sobre essa distribuição de competência e, por último, falamos de distribuição de receita, que é pegar a receita arrecadada por um ente e distribuir entre outros. Eu disse que a distribuição de receita, então, é você poder pegar a receita arrecadada por um ente e distribuída entre os outros entes. E isso resolveria o inconveniente lá da atribuição de competência, porque na atribuição de competência geraria um distanciamento econômico, já que um estado pode arrecadar mais do que outro estado, um município pode arrecadar mais do que outro município, porque aquele município ali, os contribuintes às vezes têm mais capacidade financeira, né? Eu tratei isso na primeira aula e falei que essa distribuição de receita seria para diminuir essa distância, né? Então,
Vamos começar a nossa aula de hoje. O tópico a segunda aula, em que iremos tratar de princípios. Princípios. Chega a arrepia quando a gente fala princípios, né? Nossa, princípio, eita, vou ter aquela coisa bem doutrinária, aquela coisa bem sobre a determinação, as diretrizes que são adotadas pelo direito, né? E os princípios jurídicos de direito tributário que a gente vai tratar aqui. São 7. Eu já adianto para vocês, são 7. Por isso que eu falo que você tem que aprender a última aula para saber sobre esses princípios. Por que eles existem? E quando nós tratamos de princípios, nós falamos de diretrizes, né? O intérprete, ele tem que, a partir do momento que o legislador ele vai fazer uma lei, a partir do momento em que o Estado vai tomar algum ato, ele tem que seguir os princípios. Esses princípios dados pela Constituição Federal sobre o direito tributário, e ele tem uma finalidade, né? Não só dar diretrizes, ele serve para isso, mas a finalidade dos princípios são proteger o contribuinte, você que está aí nos assistindo. É para isso que servem os princípios. O intérprete da lei, ele sempre tem que olhar a lei à luz dos princípios. Porque se aqueles princípios forem usados não para proteger o contribuinte, mas sim para lhe gerar um dano, então aquela lei não pode ser seguida. O princípio ele tem que ser usado sempre para proteger o contribuinte. Você que está aí, contribuinte, entenda uma coisa, esses princípios são para ressalvar os seus direitos. Esses princípios, eles afastam a arbitrariedade. O Estado, como eu falei, é uma relação jurídica. É uma de liberdade, não é de poder. O Estado, ele te tributa porque você consente com isso, né? Você falou, tudo bem, Estado, você é soberano, você é maior que eu, então eu te autorizo a me tributar. Então, os princípios, eles servem para isso, para proteger você, contribuinte. O Estado não pode se valer dos princípios para proteger ele e não o contribuinte. Sempre tem que proteger o contribuinte, né? Tanto é que quando a gente fala, por exemplo, de retroatividade da lei tributária, ela não pode ser usada contra o contribuinte, né? Imagine você, agora vamos visualizar aqui um exemplo. Você está aí na sua vida, existe uma lei que vem te tributar, né? A gente vai falar sobre o princípio da legalidade, enfim. Uma lei vem te tributar. E a partir do momento em que essa lei te tributa, e depois de um tempo, é constatado que essa lei é inconstitucional. Nós sabemos que a norma suprema que nós temos é a Constituição da República. A Constituição da República, ela deve ser sempre seguida. E quando uma lei infraconstitucional é considerada inconstitucional, percebe o que eu falei? Quando uma lei infraconstitucional é considerada inconstitucional, ou seja, aquela lei não segue a Constituição, essa lei não pode gerar efeitos retroativos contra o contribuinte. Uma lei, ela é considerada inconstitucional. Ela só pode retroagir se for para favorecer o contribuinte e nunca para lhe gerar um dano. Ela nunca pode ser contra o contribuinte. Talvez você que seja aí do direito penal já ouviu falar sobre isso também, né? Que a lei penal não pode retroagir para gerar danos àquele agente, né? Então o princípio constitucional ele nunca pode retroagir, a lei constitucional ela não pode retroagir para gerar danos ao contribuinte, sempre é para favorecer. Então, se retroagir essa lei, ele observa, vai favorecer ou não? Se vai favorecer, ela retroage. Mas se ela for gerar danos ao contribuinte, não pode retroagir. Então, os princípios servem para resguardar os direitos do contribuinte. Resguardar os direitos do contribuinte. Então, tenha em mente isso. Tenha em mente isso. Que os princípios sempre vão resguardar o direito do contribuinte. E como eu disse, são 7. 7 princípios em que iremos tratar aqui, que geralmente são tratados pela doutrina, estão na nossa Constituição, e eu espero que você possa visualizar sempre esses princípios
do ponto de vista que é para resguardar o direito do contribuinte, não é para lesar. Bem, temos então o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade, o princípio da igualdade, princípio da competência, princípio da capacidade contributiva, o princípio da vedação de confisco e de liberdade de tráfico. São 7 princípios. Eu espero que você possa aprender esses princípios, possa entender esses princípios, né? Entender por que eles existem e, ao final, você vai poder responder o nosso quiz de uma forma muito simples. Espero que você possa responder até sem precisar visualizar aí na internet. Você vai, só de prestar atenção na nossa aula, você vai absorver esse conteúdo, eu tenho certeza. Então, vamos lá para o primeiro princípio, né? Que seria o princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade? Quando a gente fala para o estudante de direito, para o operador de direito, princípio da legalidade é o quê? Só a lei determina, né? A pessoa já vem lei na cabeça. E é exatamente isso. Já para matar de primeira, assim, você entender o que é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade diz que um tributo ele só pode ser criado ou aumentado com previsão legal. Não pode ser infralegal. Não pode ser um ato administrativo, por exemplo. Tem que ser a lei. Apenas a lei pode criar um tributo, apenas a lei pode aumentar um tributo. Então, isso que diz o princípio da legalidade. Aí a gente começa a pensar bem assim, tudo bem, o princípio da legalidade diz isso, né? O princípio da legalidade fala sobre isso, mas quando nós falamos de criar, a lei cria, nós temos que ter dois entendimentos. O que é lei e o que é criar. O que é lei e o que é criar. Nesse nosso curso, como nós vamos falar sobre a parte introdutória, como nós vamos falar sobre princípios, não cabe ainda nessa aula falar sobre o que é lei. Isso pertence a outra etapa do curso. Isso é lá sobre legalidade, isso é sobre a legalidade tributária, né? Existe uma bateria de aulas que são só para isso na doutrina, que falam sobre legislação tributária. Lá em legislação tributária a gente aprende sobre a lei, né? Então vamos até aqui, como a gente trata dos princípios, sobre criar. O que é criar um tributo? Professor, criar um tributo é o seguinte, eu vou lá e falo, quero esse tributo aqui e pronto, está criado. Está criado. Criei agora aqui, ó, o imposto de renda, está criado. Vai ser taxado, vai ser tributado a renda dessa pessoa. E pronto? Não, não apenas isso. Quando a gente fala em criar tributo, quando a gente fala em criar tributo, quando a gente fala em criar, a lei cria, nós falamos que a lei ela deve resguardar, ela deve tratar de todo o tributo. Como assim, professor? Tratar de todo o tributo. Quando ela cria esse tributo, ela tem que criar todos os elementos necessários para que possa ser tributado. E o que seria isso? Lembra lá na primeira aula, quando eu falei que existem termos usados dentro do direito tributário, que às vezes a gente vai tratar muito, talvez isso até gere um certo receio das pessoas, quando elas escutam esses termos, elas falam, nossa, então, peraí, direito tributário é muito difícil, que são base de cálculo, alíquota, fato gerador, enfim. Então, quando a lei cria o tributo, ela deve tratar de todos os elementos necessários para esse tributo. Ela deve tratar do fato gerador, ela deve tratar da definição da base de cálculo, da alíquota, ela deve falar quem deve ser tributado, quem vai cobrar aquele tributo, né? Eu falei sobre o poder de tributar na última aula, quem são pessoas que detêm o poder tributário, mas eu também falei que esse poder de tributar, ele pode ser dividido, então quem será o ente responsável por tributar, né? Então, assim, a lei ela deve ser muito específica. Não basta ela apenas criar o fato gerador. E aí eu quero levantar um parênteses aqui. Professor, o que é fato gerador?
Aí a gente começa a estudar um pouquinho os termos, não vamos entrar muito, mas é algo muito simples. Fato gerador, como o nome diz, é aquilo que a lei determina que aquele fato, quando ocorrer, irá gerar um tributo. Aquele fato, quando ocorrer, irá gerar um tributo. Simples. Ou seja, é aquilo que vai dar causa ao tributo. É aquilo que vai dar causa ao tributo. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um tributo. Um tributo que diz que cada vez que você for dar uma aula na TV Justiça, você será tributado. Então, o fato gerador é o quê? Dar aula na TV Justiça. Se eu der aula na TV Justiça, eu vou ser tributado. Ocorrendo esse fato, eu devo ser tributado. Isso seria o fato gerador. Esse seria o fato gerador. Então, o que a lei determina? Ocorrendo esse fato, o tributo será gerado. Se isso acontecer, deve ser cobrado o tributo. É isso que acontece, né? Então, o fato gerador quando ocorre aquilo, deve ser gerado um tributo para aquela pessoa. E aquela pessoa deve ser cobrada. A lei, então, ela deve definir esse fato gerador. Ela deve definir a base de cálculo e a alíquota. O que seria a base de cálculo e a alíquota? É como a gente vai metrificar qual vai ser a valoração daquele tributo. Base de cálculo e alíquota servem para valorar o tributo. Professor, vamos voltar àquele nosso exemplo? Dar aula na TV Justiça gerará o tributo X. Ok. Aí eu pergunto para você, mas quanto eu devo pagar? Quanto eu devo pagar? Se na lei não tiver, então não respeitou o princípio da legalidade. A lei deve determinar quanto a pessoa deve pagar. E essa valoração, quanto, para chegar nesse quanto, a gente tem a base de cálculo e a alíquota. Não vamos adentrar muito sobre a base de cálculo e a alíquota, porque não é objeto dessa aula. Mas saiba que base de cálculo e alíquota servem para valorar o tributo, quantificar. Quanto eu devo pagar? Bem, a gente vai ver isso aqui, se vai pegar o tempo, vai dividir, vai botar uma proporção, enfim. A base de cálculo e a alíquota vai quantificar quanto você deve pagar. Deve definir. Identificar, quer dizer, definir quem é o sujeito passivo, ou seja, quem deve ser cobrado, e o sujeito ativo, aquele que cobra, né? Quem vai cobrar? É o Estado? É o município? É a União? De quem vai ser tributado? É pessoa física? É pessoa jurídica? De quem? Então a lei deve determinar tudo isso. Percebam, seria muito simples eu chegar e falar, não, pelo princípio da legalidade, então vamos tributar apenas na ocorrência, definir lá o fato gerador, mas não definir o prazo, não definir o sujeito, de quem, quanto. A lei deve vir todos os elementos do tributo. Isso é respeitar o princípio da legalidade. Quando nós entendemos, então, o princípio da legalidade, fica muito mais fácil entender o direito. Vejam que lá no início eu falei que os princípios servem para resguardar o contribuinte. É para proteger o contribuinte. O princípio da legalidade serve para quê? Proteger o contribuinte. Se lá na lei não tiver tudo, é para evitar o arbítrio, é para ele evitar aquela relação de poder. Isso é uma relação jurídica. Porque se é criada por lei, como é que acontece? Se é criada por lei, é meu representante que está lá legislando. Então, essa relação jurídica está presente na relação tributária. Eu espero que você possa ter entendido sobre o princípio da legalidade, entendido que não é apenas o fato gerador, mas deve vir todos os elementos daquele tributo, e que você possa entender que serve para resguardar o contribuinte. A partir daí, vamos para um segundo princípio. O segundo princípio que nós vamos tratar aqui é sobre o princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade é o segundo princípio
a qual eu quero tratar aqui. Ele é um princípio, eu já adianto para vocês, um pouquinho complicado de início. Eu vou falar aqui e você vai falar, como assim? Como assim? O que é isso? Espera aí, vamos lá. Mas existem duas regras em que devem ser observadas o princípio da anterioridade. Duas regras. Assim como no direito, várias áreas, a gente precisa não ter uma resposta exata, né? Onde o princípio da anterioridade se aplica a qualquer tipo tributário? Aí a resposta é depende. No direito a gente escuta muito isso, depende, depende, depende. E realmente depende. Eu falo para vocês o seguinte, existem duas regras dentro do princípio da anterioridade, que devem ser seguidos, mas existem também exceções. Eu quero que você entenda aqui a regra. A exceção, ela é discriminada na lei. Ela vai falar qual tributo deve respeitar o princípio da anterioridade ou não. Então, a lei ela já vai determinar se esse tributo aqui e tal, nesse caso aqui não vai acontecer a anterioridade. Vocês vão ver que muitos desses tributos que não se aplicam à anterioridade é porque realmente não dá para esperar muito tempo, porque há uma imediatilidade. Deve ser imediato a cobrança daquele tributo. Mas a gente vai tratar de duas regras que eu quero que você aprenda as duas regras. Bem, diz a Constituição Federal, no artigo 150, inciso 3º, a linha B, nossa Constituição Federal, ela vai falar bem assim, é vedada a cobrança de tributos, aí vai falar, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. Bem, a gente falou que no princípio da legalidade, a lei deve determinar a criação ou aumento de tributos, apenas a lei. No princípio da anterioridade diz o quê? Que a lei, ela é publicada, ela só pode, aquele tributo em que é publicado a lei, só pode ser cobrado na atividade financeira depois, no exercício financeiro depois. Existem exercícios financeiros dentro do nosso ordenamento jurídico. Aí você fala, tá bom, professor, se a lei é publicada em um exercício financeiro X, ela só pode ser cobrado aquele tributo no próximo exercício financeiro. É aí que está a dúvida. Que diabos é exercício financeiro? O que é exercício financeiro? O que compreende? Como é que eu sei o que é exercício financeiro? Aí você tem que gravar isso e é uma coisa muito simples. Exercício financeiro é o período de 12 meses. 12 meses. E começa quando? Lá no dia 1º de janeiro. E termina quando? Lá no dia 31 de dezembro. Então, cada ano é um exercício financeiro. Então, o exercício financeiro do ano X vai começar lá no dia 1º de janeiro e vai terminar lá no dia 31 de dezembro. Lá no dia 1º de janeiro do outro ano, do ano seguinte, começa o próximo exercício financeiro. Então, a partir do momento que a gente entende o que é exercício financeiro, qual é esse período, fica muito mais fácil entender. Se eu publicar uma lei nesse ano, ela só pode ser cobrada no próximo ano. Isso é respeitar o princípio da anterioridade. Isso é respeitar o princípio da anterioridade. Como eu disse, existem duas regras. Pelo princípio da anterioridade, eu só posso cobrar o tributo X se ele for publicado em um exercício financeiro, ele só pode ser cobrado no próximo exercício financeiro. Então, essa é a primeira lei, a primeira regra. Está no artigo 150, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal. Se você abrir lá, você vai pegar, vai botar teu dedo lá e vai ler. Leia isso mesmo, leia várias vezes. Leia uma, leia duas, leia três, leia várias vezes. E eu vou ler de novo. É vedada a cobrança de tributos, vai dizer lá, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicado a lei que o instituiu ou aumentou. Se eu estou nesse ano aqui agora e for publicado hoje uma lei criando um tributo ou aumentando um tributo, a cobrança desse tributo ou que aumentou ou que foi criado só pode acontecer no próximo exercício financeiro, ou seja, no próximo ano. Bem, entendemos a primeira regra. Entendemos a primeira regra. Vamos entender a segunda agora? A primeira regra que eu disse está lá no artigo 150, inciso 3º, a linha B. Depois vai vir a linha C. E na linha C vai falar sobre o período de vacância, vacácius legis,
Ou seja, é aquele período em que a lei fica vacante, vago. A vacatio legis, ela acontece para que a sociedade possa se acostumar com aquela lei. Existe uma lei que é colocada na sociedade. Imagina que coloque e crie uma lei hoje. É proibido isso. É permitido aquilo. Existe um período para que a sociedade possa se adaptar. Esse período se chama vacatio legis. Aqui, no direito tributário, também temos a vacatio legis. Um período vacante, um período em que a lei é criada, mas é um período que, a partir do momento em que a lei é criada, deixa um período para a sociedade se acostumar com aquela lei. É o que acontece com tributos. Está no artigo 150, inciso 3º, a linha C da Constituição Federal. E que período é esse? De 90 dias. Vai dizer aí que são 90 dias da data da publicação. Né? Publicou agora um tributo X. A publicação foi hoje. Terá que decorrer pelo menos a cobrança 90 dias. E chega numa parte importante que talvez você tenha dado nó. Pera aí, professor. A lei ela fala no exercício financeiro posterior, mas também fala de 90 dias. Se ocorrerem os 90 dias, mas ainda não acontecer o exercício financeiro posterior, pode ser cobrado? Aí a lei também fala que não, respeitando também a anterioridade lá imposta pela alínea B, ou seja, aquele exercício financeiro posterior. O que isso quer dizer? Eu vou dar uns exemplos aqui e a gente vai entender bem. Esse é o mais importante que eu quero que você entenda sobre o princípio da anterioridade. É isso que diz o princípio da anterioridade. São duas regras. Eu espero que você entenda essas duas regras. Entendendo essas duas regras, você pode se dizer satisfeito. Depois a gente vai ver as exceções, que é quando não ocorre os 90 dias, quando não ocorre o exercício financeiro posterior. Quando eu falo dos 90 dias, é respeitando a regra do exercício financeiro. O que isso quer dizer? Se eu publico uma lei criando um tributo, aumentando um tributo, e ela é publicada esse ano, ela só pode ser cobrada ano que vem. É isso que diz a linha B. Mas também, ela só pode ser cobrada ano que vem e se decorrido também 90 dias. Unam as duas regras. Isso quer dizer o quê? Imagina que eu estou aqui, né, legislando, estou aqui e vou criar um tributo. Vou criar um tributo aqui agora, veio realmente na minha cabeça, eu vou criar um tributo. Eu quero um tributo. Hoje é dia, hipoteticamente falando, hoje é dia 31 de dezembro. Amanhã já é dia 1º de janeiro, festa. Amanhã já é outro ano. Amanhã será outro exercício financeiro. Eu quero respeitar a anterioridade. Então, uma lei, ela é publicada, criando um tributo hoje, hipoteticamente falando, se hoje fosse dia 31 de dezembro. Hoje, dia 31 de dezembro, é publicada uma lei. Então, amanhã, dia 1º de janeiro, já pode ser cobrada essa lei? Bem, já é outro exercício financeiro. Respeita o princípio da anterioridade, mas não respeita em relação à segunda regra. Deve haver uma vacância de pelo menos 90 dias. 90 dias. O que isso quer dizer? Se for 31 de dezembro e eu publico uma lei hoje, criando um tributo ou aumentando um tributo, mesmo que amanhã seja outro exercício financeiro, deve também esperar 90 dias para ser cobrado. Devem se esperar 90 dias para ser cobrado. Então, se eu quero que um tributo, seja cobrado no 1º dia de janeiro de um determinado ano, eu tenho que respeitar também os 90 dias. Eu tenho que ver 90 dias antes do dia 1º de janeiro e publicar aquele tributo. Se hoje for dia 31 de dezembro, se hoje fosse, imagina aí, dia 31, você já se arrumando aí para o seu Réveillon, você já se arrumando para virar o ano, é publicada uma lei, ela poderá ser cobrada, logicamente, no próximo ano, mas esperar os 90 dias, ou seja, lá para abril. Lá para abril que ela deve ser cobrada. Então, percebam que esses dois princípios, essas duas regras do princípio da anterioridade, ela deve ser respeitada.
ela deve ser respeitada. Então, você entendendo essas duas coisas, você já entendeu bacana o princípio da anterioridade. Claro que existem exceções. Existem tributos que não tem que esperar o próximo exercício financeiro ou os 90 dias. E eu vou falar aqui rapidamente para você o que interessa nessa aula agora, não é apenas você, só eu falando aqui, você não vai pegar assim, não, pronto, eu já sei exatamente quais tributos são. Até porque é uma lista. Eu peço que você possa pesquisar depois, para que você possa ter noção quais são aqueles tributos em que não se aplica a noventena, que seriam os 90 dias. Né? O princípio da anterioridade não é aplicado, não espera o próximo exercício financeiro. Alguns tributos, ele espera, o exercício financeiro pode ser o mesmo daquele que é publicado, mas tem que respeitar os 90 dias. Outros não se respeitam os 90 dias. Enfim, vamos lá. O primeiro que eu quero falar aqui é sobre empréstimos compulsórios, destinados a despesas extraordinárias. Os empréstimos compulsórios, a gente vai ver numa aula posterior, são uma espécie de tributo. Esses empréstimos compulsórios, quando ele é criado para despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, não há que se falar do princípio da anterioridade. Até porque, imagina que comece uma guerra agora, a gente precisa do empréstimo compulsório, ou seja, o Estado precisa arrecadar aquela receita, mas, não, peraí, a gente está aqui, a gente está no dia 10 de janeiro e começou uma guerra, ou então aconteceu uma calamidade pública, estamos na iminência de uma guerra, não, tem que, pelo princípio da anterioridade, então esse tributo eu só posso cobrar no próximo exercício financeiro? Aí não. Então, essa é uma das hipóteses. A outra hipótese são impostos sobre importação de produtos estrangeiros, exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, produtos industrializados e operações de créditos, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores imobiliários. Essa é a outra hipótese. Eu vou falar alguns exemplos e eu espero que você aí, na sua casa, depois possa pesquisar quais são aqueles tributos que não são cobrados, que não há necessidade do princípio da anterioridade, que é suspensa esse princípio. Perceba o que eu disse na primeira, logo quando eu iniciei essa aula. Os princípios servem para proteger o contribuinte. Proteger o contribuinte. Você acha mesmo que seria uma contribuição dia 31 de dezembro, ou sei lá, esperando para o seu Réveillon, ser publicado um novo tributo e no outro dia, dia 1º de janeiro, já que é outro exercício financeiro, você ser tributado? Respeitaria o princípio da anterioridade. Mas aí existem uns 90 dias de vacância. Então, ele sempre quer dar um tempo para que você possa se preparar para aquele tributo. Você possa se preparar. Imagina as suas finanças aí, que você vai fazendo, está segurando um dinheiro, do nada publica uma lei hoje, amanhã já começa a cobrar um tributo. Né? Existem as suas exceções. Mas eu peço que você aí, com calma depois, possa pegar aí no seu computador, possa pesquisar na internet quais tributos não necessitam do princípio da anterioridade. Também existem os impostos extraordinários, criados na iminência ou no caso de guerra. Então, eu falei primeiramente sobre os empréstimos compulsórios, que suspende o princípio da anterioridade, em caso de guerra, claro, calamidade pública, e também os impostos decorrentes dessa situação. Então, temos uma série de tributos em que são suspensas o princípio da anterioridade. Eu quero que você preste atenção em apenas duas hipóteses. A regra. O que é a regra? O exercício financeiro só pode ser o próximo. Se for publicado um exercício financeiro, só pode ser cobrado no próximo exercício financeiro. Esse exercício financeiro é do período de 12 meses, começa dia 1º de janeiro, termina lá dia 31 de dezembro, e também deve respeitar os 90 dias de vacância. É interessante para a nossa aula a gente distinguir, ou seja, o princípio da anterioridade não é a mesma coisa que o princípio da irretroatividade da lei. Irretroatividade da lei é aquele princípio dentro do sistema jurídico, dentro do direito, em que eu não posso retroagir uma lei. Né? Eu falei que a lei não pode retroagir. A lei não pode retroagir se não for em benefício do contribuinte. Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. E qual é a diferença? O da anterioridade, ele prevê que a cobrança seja lançado lá à frente. O da irretroatividade é só para não alcançar fatos passados. O da anterioridade não. É jogar mais para o futuro, uma preparação. Uma preparação para aquele tributo ser cobrado. Então, a primeira coisa é saber que irretroatividade da lei não se confunde com anterioridade. E o outro é a anualidade, o princípio da anualidade. Professor, você disse que no mesmo exercício financeiro, o exercício financeiro são 12 meses, dura um ano. A anualidade não está presente aqui para nós no direito tributário, dentro da Constituição. Mas o que seria? Cada ano, o Estado ele se organiza sobre suas despesas. Aquele tributo, quando ele é criado, ele não vai ficar em cada ano. Ah, vamos ver, esse ano a gente vai cobrar o tributo. Esse ano a gente cobra imposto de renda? Esse ano não, a gente... Não. Aquele tributo, quando ele é criado, aumentado, aquele efeito já é para daqui para frente, a não ser que venha outra lei e possa mudar aquela situação. Mas o princípio da anualidade não se confunde com o princípio da anterioridade. Encerramos aqui o princípio da anterioridade. Espero que você entenda principalmente aquelas duas hipóteses sobre o exercício financeiro posterior ao da publicação, para ele poder ser cobrado, e dos 90 dias. E vamos para o terceiro princípio. Agora, os princípios, eu já adianto a vocês, serão princípios mais tranquilos, princípios mais enxutos, princípios mais rápidos, princípios que o próprio nome já vai falar. Igualdade é o próximo princípio. Pelo princípio da igualdade, tem-se que, claro, é aquela igualdade perante a lei. O que seria isso? Isonomia. Tratar os iguais igualmente, tratar os desiguais desigualmente. Né? Então, o princípio da isonomia ele é exercido dentro da igualdade. Todos nós somos iguais perante a lei. O que isso quer dizer? Eu não posso tributar tal pessoa. Ah, não quero tributar esse aqui, não. Pô, eu não gostei desse, eu quero... Então, a igualdade é, a princípio, o quê? Todos seriam tributados. Mas, como eu disse, é o princípio da isonomia. Não apenas igualdade. Ah, não, se eu pago X, fulano também tem que pagar X. Se eu pago Y, ele também tem que pagar porque nós somos iguais. Só que aí, essa isonomia, que eu digo, que já é um pouco diferente do que a gente tem como igualdade, seria um princípio, é um princípio que gera uma discriminação. E saibam vocês, quando eu digo aqui discriminação, é permitido pela lei. A todo momento nós temos leis que são discriminatórias, não no sentido ruim. Quando eu falo discriminação, ai, nossa, que coisa ruim, vamos banir a discriminação. Não, é geralmente para gerar uma igualdade. É a isonomia, tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente. Para gerar essa igualdade, para chegar até o mesmo nível, eu preciso dessa isonomia, ou seja, está ligada à proporcionalidade. Dentro do direito tributário, quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Seria mais ou menos isso. Para gerar o quê? Igualdade perante a lei. Seria igual, por exemplo, pegar uma pessoa que não tem nada, ela passa muita necessidade e tributar igualmente com um cara que tem tudo. Tudo, tem muitos bens, muitos patrimônios, tem várias coisas, ele vai ser tributado da mesma forma ali, com a mesma alíquota, base de cálculo, enfim, mas será que ele vai ser tributado a mesma quantidade do que aquele que não tem nada? Não. Como é que a gente iguala, então, esses dois? Através do princípio da igualdade, que seria a isonomia. Então, você já sabe do que se trata o princípio da igualdade. A lei, ela permite discriminação. Muitas vezes a gente vê editais aí de concursos que não aceitam pessoas. Enfim, a lei, dependendo da origem ou do objeto ou da finalidade, ela pode gerar uma certa discriminação. Ela gera uma certa discriminação. Por exemplo, imagine você que quer se inscrever para ser jogador de futebol. Jogador de futebol. O que poderia ser tratado ali como igualdade? Isonomia. A discriminação seria, claro que está possível naquela situação.
para ser um jogador de futebol, até porque não seria inerente à atividade, por exemplo, eu exigir do jogador de futebol um diploma em direito. O que está ligado à atividade? Mas dependendo, eu posso botar requisitos, altura, peso, porque isso é inerente à atividade. Então a lei, ela permite a discriminação, e quando eu digo discriminação, realmente é gerar uma diferença, mas essa diferença que atenda à finalidade e essa diferença em que gere igualdade. Proporcionalidade é o que eu disse aqui, né? Quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos. Quem tem 100, vem cá para frente, quem tem 10, vai lá para trás, né? Então seria mais ou menos isso. Realmente, o princípio para gerar igualdade. E a gente parte para um próximo princípio, que seria da competência. Bem, a gente tratou aqui já da competência. A gente já falou aqui um pouco na aula anterior sobre a competência. O que seria essa competência? Competência é eu fatiar, delinear. E a gente estabelece a competência através da matéria. Através da matéria. Tal matéria será de competência da União. Tal matéria de competência dos estados. Tal matéria de competência do município. Então, o princípio da competência, ele pega a matéria, ele pega o bolo e divide. Isso aí é o quê? Para proteger o contribuinte. Ele protege o contribuinte a partir desse momento. Imagina você não ter competência, não ter matéria, qualquer ente federal, ele pode tributar você de qualquer forma, eu já falei isso aqui, mas qualquer ente da federação pode tributar você de qualquer forma? Não, tem que ser de acordo com a matéria. Aquilo que a Constituição permite, aquilo que a Constituição determina como competência dele. Então, é necessário que haja o princípio da competência para assegurar ao contribuinte. É necessário. Então, esse é o princípio sobre a competência. Existe o princípio também da capacidade contributiva. A capacidade contributiva. É como eu disse lá na igualdade, quem tem capacidade de contribuir? Quem pode contribuir? E aqui também se aplica aquilo que a gente já falou lá sobre a igualdade. Proporcionalidade. A pessoa, ela tem capacidade de contribuir? Tem. E se a pessoa não tiver capacidade de contribuir? Imagina você ser imposto, por exemplo, no imposto de renda, né? Muitas das vezes a pessoa ela já não tem uma renda. Como é que ela vai pagar imposto de renda? Então ela não tem capacidade contributiva para cumprir com aquela obrigação tributária. Isso seria o princípio da capacidade contributiva. O próximo princípio é sobre a vedação de confisco. O que seria a vedação de confisco? O Estado ele não pode confiscar os seus bens. A vedação de confisco, né, ele não pode utilizar do tributo com efeitos de confisco. Imagina, eu estou aqui e tal, eu pego uma câmera, não, eu quero tributar aqui, eu quero confiscar esse estúdio. Existe um tributo para isso. Não pode ter é vedado. É vedado o confisco dentro dos tributos. É isso que quer dizer, não tem muito o que falar. Realmente é vedada utilizar dos tributos para confiscar. Eu quero pegar esse carro aqui, então eu vou tributar para confiscar esse bem. Não pode. Isso que seria a vedação de confisco. E por último, liberdade de tráfico. Princípio da liberdade de tráfico. O que seria isso? Pelo princípio da liberdade de tráfico, nós estamos na federação e eu não posso tributar apenas, criar um tributo, vamos lá, para ser bem claro, isso aí eu quero que você preste muita atenção, eu não posso criar um tributo por uma operação interestadual ou municipal. Imagina que eu estou aqui no Distrito Federal, vou ali no Goiás. Aí, não, peraí, você foi para o Goiás, então você vai ser tributado por causa disso. Não pode. Essa é a liberdade de tráfego. Imagina que eu mando uma carta daqui lá para o Goiás, daqui lá para Recife.
Chega lá em Recife, aí não, peraí, essa carta só vai chegar se você pagar o tributo, porque saiu de Brasília e foi até Recife, passou por tantas cidades, enfim. Não, é vedado isso, porque existe o princípio da liberdade de tráfego. Professor, mas não existe da importação e exportação? Sim, existe. Mas a liberdade de tráfego permite que eu não permite que eu tribute. Então vamos para o nosso quiz, para que você possa responder e ver como essa aula pode ter te ajudado. Em regra geral, o princípio da anterioridade prevê que o tributo deve ser devido depois de decorrido. Espero que você possa pensar aí. Qual o tempo? Qual o tempo que deve ser decorrido para tributar, para que esse tributo, seja cobrado? Vamos à resposta? Letra A, 90 dias. A gente viu que existem duas hipóteses, né? Aqui, ó, não são 180 dias, não é um mês, não é um dia. São 90 dias. É o período de vacância. É o período em que a lei é publicada e ele só pode ser cobrado depois de 90 dias, sendo que seja no exercício financeiro posterior. Vamos à segunda? Ao falar que a entidade tributante há de restringir sua atividade tributacional àquela matéria que lhe foi constitucionalmente destinada, estamos falando do princípio da A, legalidade, B, anterioridade, C, competência, D, igualdade. Qual será? Qual será aí a resposta? Vamos lá? C, competência. Realmente, ó, aquela em razão da matéria. Quando a gente fala que só pode ser tributado em razão daquela matéria, a gente está falando de competência, é delinear, é fatiar. Lembra do bolo, fatiar o bolo. Em razão da matéria. Essa matéria é para você, aquela matéria é para fulano, essa aqui é para o Estado, essa é para o município, essa aqui é para o Estado membro, essa é para a União, essa é para o Distrito Federal, enfim. Por isso, é em razão da competência. Vamos à terceira e última. Na Constituição Federal de 88, quando se fala que é vedado às entidades utilizarem os tributos com efeito de confisco, qual princípio está sendo seguido? A, legalidade, B, competência, C, igualdade, D, vedação de confisco. Qual você acha que é a resposta certa? Analisa aí. Qual você acha que é a resposta certa? Vamos lá? D, vedação de confisco. Não tem muito mistério, né? Quando a gente fala que é vedado que os tributos sejam feitos com efeito de confisco, a gente já está falando sobre o princípio da vedação de confisco. Bem, agradeço a sua participação nessa aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre o conceito de direito tributário, classificação, suas espécies, enfim. E eu espero que você possa ter aproveitado essa aula ao máximo. Espero que você possa revisar também e analisar todos aqueles princípios novamente para que isso possa ficar na sua cabeça e que os princípios sempre serão utilizados para resguardar o contribuinte de abusos. Forte abraço e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.